Bom dia, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Nosso Deus, Pai amado, Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado por essa bênção que o Senhor também está nos concedendo, de estarmos aqui unidos em irmandade para louvar a Ti, adorar o Seu santo nome, estudar a Sua santa palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco para que possamos fazer deste culto um culto agradável a Ti, Senhor. Que o Senhor venha a fazer com que os nossos corações, as nossas mentes estejam voltados a Ti, Senhor. Que o Senhor nos guie, que o Senhor me guie também nesse estudo que vamos ter, Senhor, para que possamos ser edificados por meio da Sua palavra, que possamos a cada dia, Senhor, honrar mais a Ti e glorificar mais a Ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que a nossa mente e o nosso coração possa compreender a Sua vontade e agir segundo ela. Em nome do nosso Deus e Pai amado. Amém. Amém. Bom, irmãos, o tema que eu quero tratar é paz. Uma palavra da qual nós ouvimos muito no nosso dia a dia. E nós também encontramos esta palavra inúmeras vezes nas Escrituras. Eu quero começar fazendo a leitura do Evangelho de João, capítulo 14, com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Jesus encontra os seus discípulos após a ressurreição dele, ele continuamente também diz: a paz seja convosco, lá no capítulo 20 do Evangelho de João. Ele diz no verso 19, diz no verso 21 e diz também no verso 26, a paz seja convosco. E sob essa circunstância é incontestável que o termo paz é extraordinariamente carregado de significado. Agora, qual é essa paz que o Senhor Jesus nos concede? E é essa a questão que eu quero estudar com os irmãos hoje. A paz é uma das palavras e imagens que pode se referir à salvação nas Escrituras. No Novo Testamento, a palavra é revelada como a reconciliação de todas as coisas com Deus, por intermédio da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler com os irmãos Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20. Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20. É dito o seguinte: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós vemos aqui um significado grandioso, um significado de reconciliação. E eu quero que os irmãos guardem essa passagem em mente, pois nesse estudo o que nós vamos estudar está ao redor dessa passagem. Falando de uma forma mais fundamental, a paz significa reconciliação com Deus. O Senhor pode nos conceder a paz com Ele ou removê-la. Porque, como nós vemos, Finéias desviou a ira de Deus sobre o pecado que estava cometendo a Israel, e ele e a sua família receberam uma aliança de paz e sacerdócio perpétuo de Deus ao, no caso, extirpar, separar o pecado que estava sobre Israel. Isso é uma história que é descrita lá em Números capítulo 25. Uma das ofertas da aliança mosaica é a oferta da paz, ou algumas traduções também trazem como oferta da comunhão. E é um dos sacrifícios que o ofertante também
participa da refeição. Então o adorador ele participa dessa refeição, dessa oferta. E é uma das poucas ofertas que nós vemos isso. O pecado interrompe a paz. Quando algo restaura essa ruptura, essa separação e encurta a distância entre nós e Deus, deve-se haver celebração. E assim, uma refeição é feita em forma de alegria com Deus por conta dessa reconciliação com Ele. A paz também inclui estar em paz com os outros. Isso significa o fim das hostilidades, da guerra. Nós podemos lembrar da sábia mulher de Abel Bet-Maca, ou, para facilitar o meu pronunciamento, de 2 Samuel capítulo 20, onde ela propôs ali justamente algo evitando a destruição da cidade ao negociar com Joabe ali, justamente o chefe ali do exército, e ela propôs entregar ali o rebelde que estava sendo perseguido por Joabe e seu exército para impedir o cerco de guerra. E essa intervenção pacífica e sábia manteve a paz e salvou uma cidade da destruição. Então, a paz também está dentro de um espaço onde é necessário ter paz com outras pessoas. Jeremias insiste, a menos que haja um fim da opressão, ganância, violência e das relações sociais, não pode haver paz. No entanto, muitos profetas na época falavam paz, 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 mas não havia paz. Então, o que nós aprendemos com isso? Primeiramente, a paz, ela consiste não apenas na tranquilidade externa, mas entre as partes envolvidas nisso. Uma paz também é feita no nosso interior. Aqueles que confiam no Senhor têm segurança no seu interior. Portanto, eles dormem bem, como é dito em Salmos capítulo 4, verso 8. Deus concede uma paz perfeita àqueles que firmemente estabelecem a sua mente nele. O Senhor traz a paz. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 26, verso 3, é dito: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O Senhor conserva em perfeita paz aquele que confia nele. E assim, o resultado da justiça diante de Deus é uma tranquilidade e confiança para sempre, também como é dito em Isaías capítulo 32, verso 17. Diante disso, agora, partindo para Jesus, nós vemos o príncipe da paz. Uma paz que estava sendo prometida e profetizada há muito tempo. A paz era um tema especialmente revelado nas profecias do Antigo Testamento. Os profetas, eles explicavam que as invasões, os exílios, a perda da paz era uma maldição sobre Israel por quebrar a aliança, e isso era uma punição da desobediência que eles tinham para com Deus. Mas eles também apontam para o futuro nessas profecias. E assim, para um tempo vindouro de paz completa, não apenas para Israel, mas para o mundo todo. E assim também, somente Deus pode estabelecer a paz, como é dito em Isaías capítulo 45, verso 7. E esse dom, ele viria por meio da obra que o Messias, o prometido, haveria de cumprir. O príncipe da paz, como também é dito em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Portanto, a paz é talvez uma característica básica do reino de Deus. É um dos fundamentos do reino de Deus. Uma época em que o próprio Senhor virá para reparar tudo o que está errado com o mundo. Quando os anjos anunciam aos pastores, lá em Lucas capítulo 2, verso 14, eles chamam pelo nome que finalmente estará paz na terra.
Jesus é o príncipe da paz. E ele estabelece um reino de paz que os profetas anteriormente predisseram. O evangelho de Jesus é um evangelho de paz. E assim, Jesus, primeiramente, reconcilia cada um de nós com Deus. E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar. Jesus cumpre a tipologia de Finéias ao remover a ira de Deus. Não pela morte de um pecador. No caso de Finéias, Finéias mata aqueles que estavam cometendo o pecado. E assim, a ira de Deus é separada do povo de Israel. Ela é, no caso, expiada. Mas, não pela morte de um pecador, mas assumindo sobre si a maldição do pecado. Assim, Jesus afasta a ira de Deus e traz a sua família para uma aliança de paz. Mas ele faz assumindo a maldição do pecado para que todos os que estão unidos a ele, em fé, recebam a sua bênção de paz. Quero ler com os irmãos Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, verso 20 e 21. É dito o seguinte: mas os perversos são como o mar, agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Jesus clama, aparentemente, por perder a sua comunhão com o Pai e experimenta uma agonia da qual é inimaginável para cada um de nós. Ele experimenta uma dor indescritível para que nós possamos ter paz sem fim. Então, o primeiro ensinamento que nós temos é que essa paz da qual o Evangelho do nosso Senhor prega é uma paz de reconciliação para com o nosso Deus. Então, a primeira ação que nós devemos ter ao procurar a paz é buscar a reconciliação com o nosso Senhor, se entregando a Ele, se entregando completamente. Então, este é o primeiro ensinamento que nós devemos levar para nossas vidas. Assim, Cristo se entregou para que nós tivéssemos essa paz. E assim também, nós não devemos tornar a cruz de Cristo vã para as nossas vidas. E para nós não tornarmos essa cruz de Cristo, esse sofrimento do qual Cristo passou, separando cada um de nós da ira de Deus, nós devemos se entregar completamente a Ele. Isso tratando daqueles que ainda não se entregaram, mas para nós que já se entregamos a Cristo e procuramos no dia a dia se entregar e se sacrificar ao Senhor, o que nós devemos fazer? O que os cristãos devem fazer? E agora eu quero passar o segundo ponto aqui. O conceito de paz, ele pode moldar a nossa forma de viver, como nós pensamos sobre a vida neste mundo. Esse conceito está presente tanto para mulheres quanto para homens. E o que significa? Quando todas as partes do corpo estão corretamente ligadas uma com as outras, nós encontramos a paz, correto? Se eu estou aqui e eu estou sentindo a dor no joelho, meu corpo não está se ligando da forma correta e eu não fico em paz. Mas quando tudo está bem ligado, quando o nosso corpo funciona bem, o Tico e o Teco conversam, nós experimentamos uma saúde, uma paz física. E quando nós passamos por um período de bem-estar mental, é porque as coisas das nossas emoções, elas estão ligadas com o nosso racional. Então eu sinto algo, mas o meu racional, ele condiz, olha, ok, isso está certo. Isso é uma paz, um bem-estar mental. As coisas estão bem relacionadas, estão em comunhão.
E assim nós experimentamos uma paz interior, uma alegria e realização. Quando as pessoas compartilham seus recursos umas com as outras e trabalham juntas para serviços públicos, compartilhando para que essas coisas funcionem, o ambiente é seguro e é belo. As escolas funcionam e educam, os negócios florescem e a pobreza e a fome são minimizadas. Então, essa sociedade vive em paz social. Agora, isso é um aspecto físico importante. Nós devemos se preocupar também com isso. Mas o grande desastre do pecado indica que há muitas poucas formas de paz nesse mundo. E mesmo quando ela ocorre por um tempo, ela logo desaparece. Assim, os cristãos, tanto em seu trabalho diário quanto em seu relacionamento com o próximo, como parte do ministério da relação de reconciliação que Cristo nos confiou e como uma expressão da criação nova operada por Cristo, podem encontrar 1000 maneiras de manter e reparar uma paz física, como nós vimos em Provérbios, uma paz psicológica, financeira, social, que são importantes, mas como nós podemos fazer com que a paz signifique justamente algo mais do que isso, algo mais do que uma relação física que está em comunhão e consegue se ligar perfeitamente. Nós conhecemos uma solução definitiva. A falta de paz no mundo veio de um ato. No Jardim do Éden, Adão e Eva andavam com Deus. Serviam a Deus. Todas as coisas eram marcadas pela paz. Seus corpos eram plenamente saudáveis. Eles estavam isentos do pecado. Todos os seus relacionamentos eram perfeitos, porque eles estavam em relacionamento perfeito com Deus. Porém, tudo isso terminou quando eles se afastaram de Deus, rejeitando o governo de Deus e o seu reino. Se a fonte de todos os problemas é a ausência espiritual de um relacionamento correto para com Deus, então a ação mais fundamental que podemos empreender para acabar com a miséria deste mundo e anunciar a outros que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo é ficar buscando somente uma paz física? Apenas ficar buscando uma paz social? Não. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e confiou a mensagem de reconciliação a cada um de nós. Portanto, nós que somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo a cada um de nós, por nosso intermédio, por amor a Cristo, nós devemos suplicar: reconciliem-se com Deus. Porque essa falta de paz que nós vemos no mundo, ela não provém de algo físico, mas provém primeiramente de algo espiritual. E assim, nós devemos clamar e devemos lutar para que as pessoas deste mundo procurem a paz com Deus. Pois estabelecendo a paz com Deus, o reino de Deus se faz presente neste mundo. E assim a paz é concretizada. É isso que nós esperamos. É isso que nós queremos. Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E eu quero finalizar com a leitura de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 19 a 21. E, irmãos, não me entendam errado, eu não estou falando que nós não devemos fazer caridade, que nós não devemos agir de forma física, mas que nós temos uma prioridade. E essa prioridade é levar a reconciliação das pessoas do mundo para com Deus.
2 Coríntios capítulo 5, verso 19 a 21. Vamos ler do verso 18. É dito o seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que possamos sempre buscar essa reconciliação e levar adiante essa reconciliação para com Deus, pois essa é a verdadeira paz, é a nossa rocha da qual nós devemos firmar. Que Deus nos abençoe.